Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, a partir do verso 4 até o verso 7, leremos esse texto da palavra do Senhor. Hoje desejamos compartilhar com os irmãos uma mensagem sobre ansiedade e o que podemos fazer para vencê-la, tendo em vista ser este um dos males do nosso século, do nosso tempo em que vivemos, e certamente é um grande desafio. Filipenses 4, a partir do verso 4, nós encontraremos a palavra de Deus que diz o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação ou que a amabilidade de vocês seja conhecida por todos, perto está o Senhor. Não fiquem preocupados ou ansiosos com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Queridos, vamos orar mais uma vez? Pai Celeste, muito obrigado por estarmos aqui nessa noite. Muito obrigado, a Deus, por essa oportunidade maravilhosa em que podemos cultuar o Teu nome. E pedimos, Senhor, que Tu venhas nesta noite ao encontro das nossas necessidades. Tu sabes exatamente como entramos aqui e quais são as necessidades espirituais, emocionais, físicas. Tu sabes, ó Deus, o que se passa com cada pessoa aqui neste santuário, cada pessoa que nos acompanha pela rádio ou pela internet. Que a Tua boa mão seja sobre nós e que Tu nos alcances, ó Deus, nesta noite em nossas necessidades, para a honra e glória do Teu nome, e que, ó Deus, Tu ministres aos nossos corações exatamente aquilo que precisamos receber de Ti nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Meus amados, a ansiedade, junto com a depressão, como disse anteriormente, estão entre os principais males do nosso tempo. A ansiedade poderia ser definida como um sentimento íntimo de apreensão, mal-estar, preocupação, angústia e medo. E hoje, nossa realidade é que nós temos muitas pessoas que estão precisando, inclusive, de tratamento medicamentoso por conta da ansiedade, precisam tomar remédios para poder controlar o seu grau de ansiedade, o seu nível de ansiedade. Com certeza, enfrentar a ansiedade representa um desafio para todos nós. É bem possível que todos nós, indistintamente, sejamos ansiosos. Talvez alguns com um grau maior do que outros, mas todos nós, de alguma forma, somos ansiosos. Alguns conseguem controlar melhor a sua ansiedade, outros têm mais dificuldade para controlá-la, mas certamente todos nós, de alguma forma, podemos ser ansiosos ou podemos viver momentos de ansiedade, especialmente diante dos problemas da vida, diante das circunstâncias que nos afligem. Então, certamente, diante da vida agitada, diante da vida corrida que nós levamos, todos nós estamos sujeitos a ser ansiosos. A ansiedade se manifesta nos momentos simples da vida, tais como na hora de enfrentar um engarrafamento e você tem um horário para chegar num determinado lugar e o trânsito não anda e você não consegue sair do mesmo lugar e o tempo vai passando e o seu aplicativo de GPS vai só atualizando, dizendo que você vai chegar mais tarde do que você estava esperando, e você já vai começando ali a mandar uma mensagem dizendo: estou atrasado, não vou conseguir chegar no horário. Tudo isso gera ansiedade. Ficar numa sala de espera normalmente é algo que gera ansiedade. Você gosta de frequentar salas de espera? Eu detesto sala de espera. Quando tem que ir ao médico, eu pergunto logo: tem alguma vaga no primeiro horário? E eu fico em crise quando eu chego no primeiro horário e o médico não chega.
né? Ou chega e começa atendendo outras pessoas. Aí eu pergunto à secretária, mas eu não era o primeiro? Não, é que houve algum encaixe. Houve um encaixe. E aí a minha agenda foi embora. A minha agenda foi embora, né? Então, mas a ansiedade também se manifesta em momentos complexos da vida, não em momentos tão simples assim, mas em momentos complexos, quando surgem situações fora do nosso controle, por exemplo, uma situação de desemprego, uma situação de enfermidade na família, quando o filho começa a enfrentar problemas na escola, ou quando o filho começa a se envolver com más companhias, ou mesmo situações mais amedrontadoras do que essas que mencionei, que você poderia relacionar aqui nessa noite. A preocupação com os problemas da vida, normalmente ela não acrescenta nada. A ansiedade não acrescenta nada. Na verdade, ela só tira a nossa paz, tira a tranquilidade, tira a serenidade que precisamos ter para enfrentar os problemas, para enfrentar as situações. E vou mais além, muitas vezes ela tira também a saúde. Tira a nossa saúde física e emocional. A preocupação com os problemas da vida nos atinge e muitas vezes somos consumidos pela ansiedade. Dentre as muitas situações que provocam ansiedade nos nossos dias, nós poderíamos destacar aqui a ansiedade pelo ter e pelo fazer. Aliás, Jesus falando, melhor dizendo, né, isso foi relatado por Lucas, na parábola do semeador, ele fala sobre vários tipos de solo. Vocês estão lembrados? O solo da beira do caminho, o solo pedregoso, o solo cheio de espinhos e o bom solo. E quando ele se refere ao solo cheio de espinhos, ele fala que a semente cai entre os espinhos e depois os espinhos vêm, sufocam a semente e ela não consegue germinar, ela não consegue crescer e ela então é abafada pelos espinhos. Jesus diz que os espinhos são duas coisas: o engano das riquezas, porque as riquezas prometem algo que elas não podem dar, e também a preocupação com os problemas da vida. A ansiedade sufoca a semente do Evangelho, sufoca a semente da palavra de Deus. A ansiedade sufoca a nossa vida com Deus, pode sufocar o nosso relacionamento com Deus, ela pode tirar de nós coisas preciosas, especialmente a paz em meio aos problemas e às adversidades da vida, ela pode tirar a nossa tranquilidade. E como disse, pode tirar a nossa saúde. Grande parte das doenças que atingem as pessoas em nossos dias são de caráter emocionais, psicossomáticas. A ansiedade pode surgir por vários motivos. Poderíamos relacionar aqui vários deles, mas poderia dizer sobre a falta de prioridades. Muitas vezes ficamos ansiosos pela falta de prioridades. Isso está ilustrado de uma forma muito interessante em Lucas capítulo 10, quando Lucas fala sobre o encontro de Jesus com Marta e Maria na casa dessas duas irmãs. Jesus chega na casa das duas irmãs e Maria está lá sentada aos pés do Mestre, ouvindo a sua voz, ouvindo a sua palavra, e Marta está agitada, correndo de um lado para o outro, pensando no jantar, pensando naquilo que poderia oferecer ao Mestre, arrumando a casa, fazendo isso, fazendo aquilo. Eu não quero dizer que você não pode e não deve se preocupar com seus afazeres de casa, você deve, mas você deve estabelecer as suas prioridades. A prioridade daquele momento era estar com Jesus. Jesus vira para Marta e diz: Marta, Marta, você está ansiosa e perturbada com tantas coisas, e nem todas são necessárias. Maria escolheu a melhor parte. Quando perdemos a noção de prioridades, nós deixamos de escolher a melhor parte. Fazemos escolhas erradas, e essas escolhas afetam, obviamente, a nossa vida. Falta de prioridades pode gerar ansiedade, falta de conhecimento de nós mesmos. O Salmo 103, verso 14,
o salmista disse que Deus conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos pó. Salmo 103, verso 14. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Deus sabe qual é a nossa estrutura, Ele nos conhece plenamente, Ele nos conhece perfeitamente. O problema é que nós não conhecemos a nossa estrutura. E muitas vezes queremos levar sobre nós uma agenda, queremos levar sobre nós um fardo que nós não podemos suportar. E isso gera ansiedade. Todas as vezes que nós avançamos sobre os nossos limites, geramos ansiedade. Também outro motivo que certamente poderia ser relacionado à ansiedade é a falta de um relacionamento consistente, falta de um relacionamento profundo com Deus. A ansiedade pode surgir como resultado do nosso afastamento de Deus. E em vez de reconhecer a sua soberania, a sua superioridade, muitas vezes carregamos sozinhos os fardos da vida e supomos poder solucionar os nossos problemas, sozinhos, sem a ajuda da parte do Senhor. Vejamos algumas dicas que Paulo nos dá aqui em Filipenses capítulo 4, de 4 a 7, para enfrentarmos a ansiedade. Vença a ansiedade, alegrando-se no Senhor. O verso 4, você está comigo no texto? O verso 4 nos diz: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Meus irmãos, o tema da carta de Paulo aos Filipenses é a alegria. É a alegria. No capítulo 3 ele fala sobre alegria. No capítulo 4 ele volta a falar sobre alegria. E ele está encorajando os crentes daquela igreja a se alegrarem no Senhor. Isso quer dizer que nós não estamos sujeitos a momentos de tristeza? Em hipótese alguma. Isso quer dizer que nós estamos sujeitos a não viver em momento algum momentos de aflição, de angústia, em que tenhamos que derramar nossas lágrimas em choro, em pranto, por conta de circunstâncias adversas da vida? Não é isso que o texto está nos dizendo. O próprio Paulo, no capítulo 2, fala que por causa de Epafrodito, seu companheiro de ministério, que esteve doente, Deus permitiu que ele vivesse um momento de tristeza, mas Deus curou Epafrodito para que Paulo não tivesse tristeza sobre tristeza, ou seja, uma tristeza atrás da outra. Mas se ele fala sobre tristeza no capítulo 2, no capítulo 3 ele fala sobre alegria, no capítulo 4 ele fala de novo sobre alegria. As angústias, decepções e frustrações geram tristezas terríveis, que certamente podem nos consumir por dentro e por fora. Não podemos fugir do sofrimento, todos nós somos sujeitos a enfrentar o sofrimento de alguma forma, mas devemos pedir a Deus que nos ajude a tirar proveito do sofrimento e que Ele nos capacite a entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão chamados segundo o seu propósito. Mesmo no meio do sofrimento, podemos nos alegrar no Senhor. Podemos nos alegrar no Senhor apesar das circunstâncias. Como disse o profeta, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que a colheita decepcione, ainda que nos currais não haja mantimento, não haja gado, ainda que tudo vá de mal a pior, no Senhor nós podemos nos alegrar.
Por isso, não tire o foco do Senhor. Não deixe de olhar para o Senhor. Nas circunstâncias, talvez você encontre muitos motivos para se entristecer, mas no Senhor você encontrará motivos de alegria, mesmo em meio à dor, mesmo em meio às adversidades da vida. Vença a ansiedade, alegrando-se no Senhor. Talvez nas circunstâncias você não tenha motivo para se alegrar. Talvez na sua família, neste exato momento, você não tenha muitos motivos para se alegrar. Talvez no seu orçamento doméstico você não tenha muitos motivos para se alegrar. Mas olhe para Jesus. Olhe para o Senhor. Nele você encontrará esperança. Nele você encontrará forças. Nele você encontrará tudo o que você precisa para enfrentar os seus problemas. Segundo lugar, vença a ansiedade, crendo que o Senhor está perto. Vá comigo ao verso 5. Nós temos aqui uma expressão muito interessante de Paulo. Seja a moderação de vocês conhecida de todos, perto está o Senhor. Podemos vencer a ansiedade crendo que o Senhor está perto, que Ele está junto a nós. Lembrando-nos que Deus é nosso refúgio e fortaleza. Podemos completar o verso do Salmo 46, verso 1. Socorro. O Senhor é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que coisas absurdas aconteçam, ainda que coisas que fujam completamente à nossa expectativa venham a acontecer, não temeremos, porque Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. E o salmista termina o Salmo 46 dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado sobre a terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aqui está o segredo, meus irmãos, aqui está o segredo. Não somos felizes porque não temos problemas, ou porque não sofremos. Somos felizes porque o Senhor está junto a nós, porque o Senhor está perto, porque Ele está no controle de todas as coisas e tudo está em suas mãos. Ele está junto a nós e nos ampara, nos ajuda a enfrentar os problemas. Por outro lado, grande parte do nosso sofrimento deve-se justamente ao fato de não percebermos que o Senhor está perto. Você se lembra de Jacó? Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú. Levava nada praticamente. Nem uma malinha de 10 quilos, aquela que você pode levar agora sem pagar tarifa no avião. Nem uma malinha daquela. Levava só o seu alforje de pastor, com algumas coisas ali. De repente, no meio da sua caminhada, peregrinando sozinho na direção de Padã Arã, para encontrar a família de Labão, seu tio. De repente, cai a noite e Jacó resolve deitar-se. Não havia um travesseiro. O que ele fez? Apoiou uma pedra e fez daquela pedra o seu travesseiro. Eu acho que não foi muito confortável aquela noite, não é? O colchão foi o próprio chão. O travesseiro, uma pedra. Mas aquela noite Jacó teve um sonho. Um sonho em que ele via uma escada, e naquela escada os anjos de Deus subiam e desciam. Meu pai me chamou a atenção uma vez sobre esse texto. Ele disse: filho, perceba, os anjos subiam e desciam, porque naturalmente a gente poderia pensar, os anjos desciam e subiam. O texto diz: os anjos subiam e desciam. Subiam e desciam porque eles já estavam ao redor do patriarca da nação. Já estavam ali. E quando Jacó acordou, o que foi que ele disse? Como é tremendo este lugar. Na verdade, Deus estava aqui e eu não sabia.
quando a gente perde esse discernimento, quando a gente perde esse entendimento de que o Senhor está aqui, o Senhor está junto a nós, o nosso sofrimento só aumenta. Porque se Ele está conosco, tudo é diferente. Se nós temos consciência plena de que Ele está junto a nós, tudo é diferente. Não estamos sós. Que Deus abra o nosso entendimento nessa noite para percebermos que Ele está aqui, que Ele está junto, que Ele não nos abandona na estrada da vida, como não abandonou Jacó, o patriarca da nação de Israel, como não tem abandonado você, como jamais abandonará você. Salmo 34, verso 18, nos diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. O texto que o irmão Wagner leu no início do nosso culto. O Senhor está perto. E Ele está perto de todos, porque não há um canto sequer neste planeta que não esteja contando com a presença do Deus onipresente. Não há um canto neste planeta onde não seja possível perceber a presença de Deus. Entretanto, o salmista diz: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. O que o salmista está querendo dizer aqui é que aqueles que têm um coração quebrantado têm mais percepção da presença de Deus, têm melhores condições de perceber a presença de Deus junto em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Deus está perto de todos, mas aqueles que têm um coração quebrantado percebem melhor a sua presença e encontram mais conforto e consolo na sua presença. Vença a ansiedade, crendo que o Senhor está perto. Terceiro lugar, vença a ansiedade orando. Orando, pastor? Orando. Mantendo um relacionamento profundo com Deus. Por que nós oramos? Será que nós oramos simplesmente para informar a Deus quais são as nossas necessidades, quando Jesus disse que Ele já sabe de todas elas? Ele já conhece todas as minhas necessidades, as suas. Ele já sabe de antemão aquilo que eu vou precisar amanhã, que você vai precisar semana que vem, daqui a um mês. Ele sabe de tudo sobre a sua vida. Ele conhece o seu passado, o seu presente, o seu futuro. Ele sabe tudo sobre nós. Então, por que nós precisamos orar? Nós precisamos orar para ter um relacionamento com Deus. Nós precisamos orar para conhecer melhor a Deus. E na medida em que conhecemos melhor a Deus, conhecemos melhor a nós mesmos. Na medida em que nos aproximamos mais da luz de Deus, nós enxergamos melhor o nosso coração, enxergamos melhor as coisas da nossa vida que precisam ser tratadas e resolvidas e que nós muitas vezes estamos alheios a elas. Gary Collins afirma que quando o homem se afasta de Deus, normalmente ele faz de si mesmo o seu Deus, e por isso é inevitável que fique ansioso. Não é então de surpreender que numa época de crescente afastamento de Deus, as pessoas estão cada vez mais angustiadas, sufocadas e ansiosas. Quando nos aproximamos de Deus por meio da oração, temos melhores condições de enfrentar os problemas da vida. E por isso, o verso 6, o texto vai nos dizer, você pode voltar ao texto comigo: não fiquem ansiosos com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. Paulo está dizendo aqui, para enfrentar a ansiedade, nós precisamos orar. Nós precisamos dobrar os nossos joelhos. Quando nos aproximamos de Deus por meio da oração, temos melhores condições de enfrentar os problemas. Perto dele encontramos paz, encontramos alívio, encontramos segurança, conforto para as nossas preocupações. Gary Collins vai nos dizer que a ansiedade pode afastar-nos de Deus justamente na hora em que mais precisamos de Deus, na hora em que mais precisamos de um relacionamento consistente e profundo com o Senhor. Cheios de preocupações, perturbados com as pressões, muitas vezes não temos tempo para orar, não temos concentração adequada para ler a Bíblia, reduzimos o nosso interesse pelos cultos de adoração, tornamos-nos amargos e impacientes diante do silêncio do céu.
Entretanto, a oração é apresentada aqui como solução para a ansiedade. E foi justamente por isso que Pedro pôde dizer na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Vamos dizer todos juntos? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Não é porque Ele poderá, quem sabe, cuidar de vós. É porque Ele já tem cuidado de vós, porque Ele tem cuidado de nós, porque Ele tem cuidado de nós até aqui, nós podemos confiar que Ele vai continuar cuidando de nós até ali na eternidade, até aquele momento em que chegarmos à eternidade. Por isso, a oração é a solução. E quando oramos, derramamos o nosso coração diante de Deus, e o salmista nos encoraja a fazer isso. No Salmo 62, ele nos diz que nós devemos lançar sobre Ele o nosso coração e derramar diante dEle o nosso coração, lançar sobre Ele os nossos fardos, os nossos problemas, através da oração. Por isso, ore, gaste tempo com Deus, e você encontrará forças para enfrentar os problemas que você está enfrentando neste momento. A palavra de Deus nos diz no Salmo 40, esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos, e me pôs uma nova canção nos meus lábios, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado, feliz é aquele que põe no Senhor a sua confiança. Feliz é aquele que põe no Senhor a sua confiança, a sua esperança. Para não vivermos ansiosos, nós precisamos aprender a esperar. E precisamos entender que o calendário de Deus não é o nosso. Precisamos entender que no calendário de Deus, Deus nunca chega atrasado. Eu posso chegar atrasado, você pode chegar atrasado, mas Deus nunca chega. Ele chega sempre na hora certa, no momento certo. A razão pela qual não precisamos ficar ansiosos é que temos um Deus que chega na hora certa, no momento certo, e nisso podemos confiar, nisso podemos descansar. É a certeza que temos diante de nós um Deus provedor, que supre todas as nossas necessidades. Um grande amigo, alguns anos atrás, estava conversando comigo num momento muito difícil para ele, e ele chorava comigo, dizendo: eu sou desempregado e eu não tenho mais condições neste momento de ser o provedor da minha família. E Deus me deu uma pergunta a ele naquele momento, e eu lhe perguntei: quando você foi o provedor da sua família? Aí ele parou para pensar e falou: eu nunca fui provedor da minha família. Quem sempre foi provedor da minha família foi Ele. Foi o Senhor. E eu disse: o provedor depende de um emprego para continuar provendo, suprindo as suas necessidades? Ele disse: não, Deus não depende de um emprego. Deus depende da mão dEle, da graça dEle sobre nós. Ele não prometeu que nós nunca ficaríamos desempregados. Ele prometeu que nada nos faltaria. Foi isso que Ele nos prometeu. Diante da ansiedade, é preciso derramar o coração perante o Senhor, em oração. E essa oração precisa ser uma oração com fé.
Porque a fé em Deus é fundamental para vencer a ansiedade. Você está preocupado quanto ao seu futuro? Confie no Senhor. A palavra de Deus nos diz: não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal, disse Jesus em Mateus 6, verso 34. Eugene Peterson traduziu esse texto da seguinte forma: prestem atenção apenas no que Deus está fazendo agora e não se preocupem quanto ao que pode ou não acontecer amanhã. Quando depararem com uma situação difícil, Deus estará lá para ajudá-los. Quando o futuro chegar, Deus estará lá para nos abraçar. Por isso podemos descansar no Senhor. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar e descanse no Senhor, na certeza de que Ele suprirá todas as demais necessidades da sua vida. Coloque Jesus no centro da sua vida e lance sobre Ele toda a sua ansiedade. Coloque a sua fé em Jesus, porque Ele tem poder para levar sobre si todas as suas ansiedades e todas as suas preocupações. Creia nele, confie nele. Se nos alegrarmos no Senhor, se renovarmos a nossa convicção de que o Senhor está perto, junto a nós em todos os momentos, se derramarmos os nossos corações diante de Deus por meio da oração, experimentaremos algo inigualável, que Paulo descreve aqui no verso 7, que é a paz de Deus, que excede todo entendimento, que vai além de toda compreensão humana e que guarda os nossos corações, os nossos pensamentos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa paz excede a compreensão humana, excede a explicação humana, porque ela guarda o nosso coração no momento da dor, no momento da angústia, no momento da adversidade. É uma paz que vem pela presença de Jesus, que disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz que o mundo nos dá depende das circunstâncias, depende das situações que nós enfrentamos ou não enfrentamos na vida. A paz que Jesus nos dá advém da presença dEle. Ele está presente e Ele é a nossa paz. Efésios 2, verso 14. Ele é a nossa paz, Ele é a razão da nossa paz. Se nós temos Jesus, podemos ter paz na hora mais angustiante, na hora mais difícil da nossa vida. Nós podemos ter essa paz que vai além de todo entendimento. As pessoas ao nosso redor podem até ficar confusas, não entendendo como que nós podemos ter paz sofrendo, como que nós podemos ter paz passando pelo que estamos passando pelas agruras, pelas dificuldades da vida. Como podemos ter essa paz? Essa paz só tem uma explicação: é a paz de Deus. É a paz que advém da presença de Deus. É a paz que nos é ministrada pela palavra de Deus e pela pessoa do próprio Deus na nossa vida. Lembre-se, o Senhor está perto, o Senhor está junto de você, e por isso você não precisa levar os seus fardos sozinhos. Lance todos eles sobre o Senhor, confie nele e tome posse desta paz, que é a paz de Deus, capaz de guardar os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Vamos orar? Sim, vamos orar. Feche os seus olhos e ore a Deus comigo. Enquanto você está com seus olhos fechados, reflita no estado em que se encontra o seu coração neste momento. Eu não sei como você está neste instante, eu não sei o que está acontecendo com você, eu não sei exatamente aquilo que você tem passado especificamente com a sua família nesses dias, mas eu quero encorajar você a lançar sobre Deus toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. E dessa forma você poderá tomar posse da paz que excede todo o entendimento, capaz de guardar o seu coração na hora da tribulação, na hora da adversidade.
Então, feche os seus olhos neste instante e ore a Deus comigo. Seja qual for o seu problema, qual for a sua angústia, a dificuldade que você esteja enfrentando, ore a Deus comigo neste momento e coloque a sua necessidade nas mãos do Senhor nosso Deus. Oremos. Pai querido, Deus de amor, Tu sabes exatamente aquilo que se passa em cada um de nós. Tu conheces os nossos corações, Tu conheces as nossas dores, as nossas angústias, os nossos problemas. Tu sabes exatamente, Senhor, aquilo que se passa em cada coração, inclusive nos corações daqueles que nos acompanham neste momento pela internet e pela rádio. Nós te pedimos, ó Deus, que Tu venhas ao encontro das suas necessidades. Tu sabes que vivemos um tempo de grande inquietação, mas, ó Deus, nós te pedimos, ajuda-nos a lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, tendo a convicção, a certeza de que Tu tens cuidado de nós e continuarás cuidando de cada um de nós e das nossas famílias também. Portanto, Deus, ajuda-nos a descansar em Ti e tomar posse da paz que excede todo o entendimento, que vai além de toda a compreensão humana, que é capaz de guardar os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, ajuda-nos a confiar e a descansar em Ti. É o que te rogamos e te suplicamos, em nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém e amém. Você deseja compartilhar conosco algum pedido de oração, alguma necessidade que você queira colocar diante de Deus? Envie uma mensagem para o WhatsApp da nossa secretaria 994357778 e compartilhe, portanto, o seu pedido de oração ou a decisão que Deus colocou no seu coração nesta noite. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Você quer confiar em Jesus como seu Salvador pessoal? Então, compartilhe conosco a sua decisão de confiar tão somente em Jesus como seu único e suficiente Salvador e começar uma nova vida com Ele, começar uma caminhada nova com Jesus. Certamente, o Senhor, Ele nos permite recomeçar. Com Jesus, Ele faz tudo novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ele tem poder para fazer com que novas páginas sejam escritas na sua vida, pela sua mão, pelo seu poder. Então, entregue a sua vida a Ele, confie nele com todo o seu coração, com toda a sua alma e compartilhe conosco a sua decisão pelo WhatsApp da nossa secretaria. Se você deseja, nesta noite, entregar a sua vida a Jesus e confiar nele, não apenas os seus problemas, mas a sua própria vida, arrependendo-se dos seus pecados e crendo em Jesus como seu Salvador pessoal, eu convido você para fechar também os seus olhos neste instante e acompanhar-me em uma oração neste momento. Você pode repetir no silêncio do seu coração esta simples e singela oração que eu vou fazer. Repita comigo neste instante. Ó Deus bendito, eu reconheço que sou pecador e que preciso de Ti. E quero lançar em Tuas mãos não apenas as minhas ansiedades e preocupações, mas quero lançar sobre Ti a minha vida. Quero confiar a minha vida aos Teus cuidados, crendo que Tu és poderoso para guardar-me enquanto aqui neste mundo estiver e conceder-me também a vida eterna, a salvação eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Em nome de Jesus nós te pedimos e suplicamos. Amém. Se você fez esta oração comigo, eu gostaria de pedir a você mais uma vez que fechasse os seus olhos, porque eu gostaria agora de orar por você. Feche os seus olhos e ore a Deus conosco mais uma vez. Pai Celeste, contempla todos aqueles que neste momento fizeram a sua decisão por Jesus, aqueles que talvez tenham decidido retornar para Jesus. Ó Deus amado, abençoa-os nesta nova fase em suas vidas, nesta nova caminhada que terão pela frente,
que a tua graça seja sobre eles, que tu os guardes e os livres, ó Deus, de todo mal, sustentando-os com a tua graça. Aqueles que entregaram suas vidas a Jesus, escreve seus nomes no livro da vida, com esta caneta cuja tinta é o sangue do Cordeiro, e que cada um permaneça firme no propósito de seguir os passos de Jesus, o teu Filho. Ó Deus, sê conosco neste tempo, nestes dias tão difíceis que vivemos. Renova a nossa esperança e a certeza de que em Ti nós encontraremos, ó Deus, forças e condições para enfrentar esse grande desafio. É o que te pedimos e suplicamos em nome de Jesus. Amém e amém.